falar para vocês da nossa aula 8 de Química, tudo bem? Então, vamos lá. Na aula 8, eu tô falando sobre substâncias, tudo bem? Eu tô definindo algumas características sobre substâncias. Vocês já estão em contato com substâncias, que são substâncias químicas, que elas têm propriedades, algumas são parecidas, outras são diferentes, e a gente vai ver isso mais a fundo, tudo bem? Então, ele fala assim, de uma forma geral, substâncias puras dificilmente são encontradas na natureza. Então, a gente normalmente não encontra substâncias na sua forma pura. A gente encontra elas como misturas, tudo bem? Então, o ouro, por exemplo, a gente não acha ele ouro puro. A gente acha ele como uma mistura. E depois a gente separa dessa mistura e aí sim a gente obtém o material puro, no caso do meu exemplo, ouro. Mas isso serve para qualquer material, tudo bem? A água que a gente bebe, que a gente chama de pura, mas ela não é pura, ela é potável, o que é totalmente diferente. O que é uma água potável? Uma água potável é uma água que tem algumas características que são importantes que dá para a gente beber. Por exemplo, flúor, que a gente usa para não haver algum tipo de contaminação nessa água, cloro, que serve para matar micro-organismos que possam estar na água, todo um processo de filtração para retirada de materiais orgânicos, tudo bem? Quando a gente pega uma água, por exemplo, uma água Bonafonte, que é aquela da tampinha laranja, exemplo, tudo bem? Aquela lá, ela possui alguns sais minerais que eles são importantes para o nosso organismo, tudo bem? Nós não podemos tomar água pura água, H2O. Se nós tomarmos uma água pura, H2O, só, sem cloro, sem flúor, isso dá dor de barriga na gente. A gente vai perder alguns sais minerais, porque o nosso organismo é assim. Porém, para algumas outras coisas, nós precisamos de substâncias puras, como, por exemplo, água pura, para fazer algum experimento que eu não queira que ela interfira. Tudo bem? Então, isso são substâncias puras e misturas. Eu fiz um pequeno resuminho para vocês entenderem algumas coisas. Dentro de substâncias, eu podia usar acento nas coisas. Dentro de substâncias, eu tenho então substâncias puras e misturas. Olhando só para substâncias puras agora, eu posso ter substância pura simples e substância pura composta. Não é porque ela é composta que ela deixou de ser pura, tudo bem? Ainda assim, estou falando de coisas puras. Eu posso ter substância simples pura, substância composta pura. O que seriam substâncias puras? São compostos químicos formados por átomos de um mesmo elemento químico, tudo bem? Então, lembra da tabela periódica? Eu vou ter um elemento de um único quadradinho sozinho, tudo bem? Então, por exemplo, H2. Não significa que eu tenho um só dele. Eu tenho dois, mas iguais, idênticos. O3, ozônio, eu tenho 3 oxigênios, mas todos eles são só oxigênio. Exemplos aqui do lado: oxigênio, nitrogênio, fósforo, todos esses são um mesmo elemento, tudo bem? Eu deixei aqui um parágrafo importante aqui, ó, que eu falei assim: existe ainda a possibilidade de átomos de um mesmo elemento químico formarem substâncias simples completamente diferentes. Os alótropos, que é o nome que a gente dá para quê? Para mesmo elemento químico que formam substâncias puras diferentes, substâncias simples diferentes. Entre elas, eu estou falando do oxigênio e do ozônio, tudo bem? Eles são alótropos. O que significa? Que quando ele está em O2, ele é oxigênio, e quando ele é O3, ele é gás, ozônio, tudo bem? Falando ainda sobre isso, então vamos lá, onde eu estou? Eu estou falando sobre substâncias, falei que elas dividem em puras e misturas. Dentro de puras, eu falei sobre simples, que tem os alótropos, então aqui podia adicionar o O3, o H2, tudo bem? Todos são substâncias puras.
Eu também posso falar de substâncias compostas. O que são substâncias compostas? Substâncias compostas são químicos formados por átomos de elementos químicos diferentes. Então, você pega uma caixinha com uma outra caixinha totalmente diferente lá da tabela periódica. Tudo bem? Por exemplo, CO2. Apesar de CO2 ser uma substância pura, uma substância simples, o C, quando combinado com ele, vira uma substância composta, mas ainda assim podendo ser pura. Permanganato de potássio. Palavrão, hein? Permanganato de potássio é toda essa galera aqui. Eu tenho um elemento químico que é o potássio, eu tenho manganês e eu tenho o oxigênio. Isso vira um permanganato de potássio. Tudo bem? Apesar de ter esse monte de átomos, ó, tem 4, 5, 6. Tenho 6 átomos aqui. E apesar de eu ter 6 átomos, eu ainda sim tenho uma substância composta e pura. Tudo bem? Não tem o menor problema.